Senhoras e senhores, meu nome é Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como estamos? Tudo bem? Espero que tenham passado bem essa última semana. Por aqui, com a graça de Deus, seguimos na luta. A temperatura finalmente caiu, estamos aí finalmente com temperaturas civilizadas, o que implica, em parte, em paz de espírito, mas também em crise de rinite. Então, assim, ontem tinha um monte de coisa para fazer, mas acabei passando o dia inteiro espirrando e lutando para não coçar os meus olhos até eles caírem. Foi hiper legal. Foi hiper divertido. Mas, faz parte. E seguimos na luta pelo céu, na luta para fazer a vontade de Deus, que é às vezes assim mais difícil do que a gente imagina, ainda mais nas coisas mais pequenas e aparentemente insignificantes. As coisas grandes parece que são mais fáceis do que as coisas pequenas. É muito interessante isso. E isso não é uma coisa minha, né? Tampouco estou falando de uma coisa pessoal, nem nada assim, mas no geral, a gente percebe conversando com as pessoas, conversando com desconhecidos, e em estágio de paróquia que a gente faz e tudo mais, que fazer a vontade de Deus nas coisas pequenas, nas coisas aparentemente insignificantes do dia a dia, é o mais difícil, é o mais custoso. Porque geralmente as coisas grandes, as coisas são uma ação, é uma grande ação, é um grande esforço que você faz e termina, uma grande tentação que você vence. Enquanto que, inclusive São Francisco de Sales descreve assim, acho, na Filoteia, ele descreve que essas tentações pequenas, elas são como enxames, enxames de moscas ao nosso redor, nos distraindo, nos confundindo. E fazer a vontade de Deus contra essas pequenas tentações todos os dias, é aí que está o heroísmo, é aí que é difícil, é aí que é. Mas enfim, são reflexões no geral sobre a vida. Mas, bom, hoje menos enrolação, porque eu tenho que gravar esse áudio e daqui a pouquinho eu tenho aula da autoescola, tá? Então assim, pelo bem da população em geral das cidades do Rio Grande do Sul, que eu preste atenção na aula da autoescola. Então vamos gravar. Vamos gravar esse áudio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Rafael Arnaiz, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. São Francisco e Santa Clara de Assis, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, semana passada a gente conversou sobre as paixões e sobre os afetos, Assim, o que é uma paixão? O que é um afeto? O que é a vontade? O que é o intelecto? A gente falou um pouco disso para dar uma base para outras coisas que a gente vai conversar e meditar e estudar juntos, conversar a respeito no futuro. E essa semana o meu plano era conversar com vocês um pouquinho sobre a questão dos escrúpulos, tá? O que realmente é um escrúpulo? Porque tem muita gente que acha que é escrupulosa, mas não é. E tem muita gente que acha que não é escrupuloso, mas é. Tem gente que foi ensinada que porque tem alguma angústia, alguma tristeza com relação aos próprios pecados, é escrupulosa. Um desejo real pela perfeição, ou seja, uma sensibilidade aos seus próprios erros, é escrupuloso. Tem uma série de distinções importantes da gente fazer. Mas, todavia, entretanto, eu decidi não fazer isso.
decidi não fazer isso. Porque eu estava lendo o Tratado do Amor de Deus e eu me esbarrei, né, num capítulo que eu já havia lido, mas eu estava repassando as informações porque é muito bom. Né? Comecei a ler o livro faz assim 2 meses e eu ainda estou no começo, porque eu vou e volto, porque é muito bom. Eu estava passando ali a questão da descrição do amor. Né? O capítulo 7, ele fala uma descrição geral do que é o amor. Não o amor cristão, propriamente dito, mas o amor como a gente conversou um pouco no áudio passado. Né? O amor como essa coisa que precede todas essas paixões. Né? Esse primeiro movimento da vontade em direção ao bem, em direção a alguma coisa. E considerando, né, o quão importante é que nós entendamos o amor, e mais do que isso, que nós consigamos olhar para nós mesmos e compreender os nossos amores e o que nos move e como nós somos movidos e como nós nos deixamos mover por amores que às vezes são inclusive involuntários, me pareceu muito mais importante tratar disso agora e deixar essa questão dos escrúpulos para um futuro próximo ou distante. Né? Inclusive, me escrevam, né? Os apoiadores mandem mensagem ali no grupo do Telegram. Vamos ver ali. Interessa a vocês esse tema dos escrúpulos? Não? Enfim. Me pareceu mais importante tratar essa questão do amor. Então, para a gente entender o que é um amor, fazer essa breve anatomia do amor em geral, né? Lembrando, não estamos falando do amor cristão, não estamos falando de caridade, não estamos falando de amor sobrenatural, não estamos falando de eros especificamente, nem de ágape, nem de nada assim. Estamos falando do amor enquanto, sei lá, raiz, entre aspas, várias aspas, das paixões, tá? Desse amor humano, realmente, um amor natural. Tá bom? Esse amor que, se for ordenado, nos conduzirá ao bem e a paixões ordenadas também. Na maior parte dos casos, nem sempre. Nós temos que pensar então o quê? Lembrar que a vontade, né, ou seja, a faculdade humana da vontade, ela é o quê? Ela é aquela parte de nós que tende ao bem percebido, ela tende ao bem, ela tende àquelas coisas que eu percebo como um bem. Parte da vontade, a próprio da vontade, inclusive, é o que? É ordenar as coisas ao bem. É fazer com que eu me mova em direção a um bem. Ah, Rodrigo, que bem é esse? Qualquer coisa. Tá? É um bem percebido, não precisa nem ser um bem de verdade. Tá? Então, assim, um copo d'água é um bem. Tá? Usar drogas não é um bem, mas é um bem que pode ser percebido enquanto bem. Então, minha vontade pode tomar aquilo como um bem e me mover em direção àquilo. Tá? E a vontade, ela vai perceber que algo é bom por meio do entendimento, né? Questão da razão, que vai olhar para aquela coisa e falar, isso é bom. Isso é bom. Aquele copo d'água é bom. Deus é bom. Tá? Sei lá, comer é bom. Descansar é bom. Ir à missa é bom. E quando a minha vontade percebe que isso é bom, eu me comprazo naquilo. Eu tenho uma espécie de prazer, né, com a perspectiva daquela coisa, com a ideia daquela coisa. Mesmo que eu ainda não tenha o copo d'água, mesmo que eu ainda não tenha a Deus no céu, mesmo que eu ainda não tenha descansado, a perspectiva daquele bem me causa uma complacência. E essa complacência faz o que em mim? Ela faz com que eu crie uma tendência, um movimento para me unir àquele bem.
Me unir àquele bem, no sentido que nós estamos tratando agora, não é mais do que conseguir gozar dele de alguma forma. Ou seja, me unir ao copo d'água é beber a água. Me unir ao descanso é aproveitar o descanso, é descansar. Tá? Esse é o que a gente diz de união. São Francisco de Sales, né, ele diz o seguinte, ele diz que a vontade tem, pois, uma conformidade muito estreita com o bem. Essa conformidade produz a complacência, que a vontade experimenta ao sentir e perceber o bem. Essa complacência move e impele a vontade ao bem. Esse movimento tende à união e, enfim, a vontade estimulada e incitada à união procura todos os meios requeridos para poder alcançá-la. Tá? E essas 5 partes, não sei se vocês perceberam, mas tem 5 partes citadas aqui. Essas 5 partes, elas todas juntas, estão dentro do que é o amor. Tá? Então, vamos dissecar a coisa. Primeiro, conformidade da vontade com o bem. Ou seja, é aquilo que eu falei. Eu tenho que perceber alguma coisa como um bem. Como um bem que é próprio para a minha vontade. Né? Ou seja, um bem relativo, por assim dizer. Relativo a mim. Que pode ser bem de verdade ou não. Mas tem que ser algo relativo a mim. Por exemplo, ficar embaixo d'água é um bem para um peixe, mas não é um bem para mim, porque eu morreria afogado. Tá? Eu sei que parece uma explicação idiota, mas é importante para que as coisas fiquem claras. Então, primeiro, minha vontade se conforma a um determinado bem, que lhe é propício. Tá? Meu intelecto avisa minha vontade. Aquilo ali é um bem, minha vontade percebe, opa, aquilo realmente é bem, realmente é bom. Isso vai fazer o quê? Isso vai gerar em mim uma complacência. Vocês sabem o que é uma complacência? Complacência é prazer, mas não é bem prazer no sentido que nós pensamos em prazer com o uso corriqueiro da palavra. Complacência é uma certa satisfação. Né? Vem do latim complatio, que vem de com, que quer dizer com, literalmente com, mais placere, que é agradar, acalmar, deleitar. Ou seja, você se comprazer com alguma coisa é você ter em relação a alguma coisa uma sensação de agrado. Aquilo te acalma, aquilo te deleita, aquilo te traz algum senso de propósito. Tá? Você se dispõe de alguma forma a servir aquele bem no que você quer direcionar-se a ele. Isso é comprazer-se. E é isso que a percepção do bem pela vontade causa em ti. O que, abrindo um pequeno parênteses, me faz lembrar daquilo que Santo Agostinho dizia. Que um amor desordenado muitas vezes nos afasta de Deus e nos escraviza. Por quê? Porque nós nos comprazemos de forma errada. E ao nos comprazer de coisas más, nós nos tornamos maus, em parte porque nós nos permitimos ser escravizados por aquele bem, porque nós nos dispomos a servir aquele bem aparente que na verdade é um mal. Porque isso, você estar disposto a de alguma forma servir aquele bem, é um efeito da complacência. E se este bem, que te parece bem, é na verdade mal, você está sim deixando-se dominar por algo mal. Você está escravizando sua vontade a algo pecaminoso. Tá? Mas assim, depois da complacência, então, que temos como bem percebido e reconhecido, isso gera em nós um impulso ao bem. Ou seja, eu desejo mover-me em direção àquele bem. Eu desejo unir-me àquele bem. A vontade tende à união com o bem. Perfeito? Então, após este impulso, essa inclinação de união, de mover-se em direção ao bem,
ou seja, que é o desejo de ação causado pela complacência, né, vem a ação em si, que é a tentativa, é o esforço, é o verdadeiro movimento rumo ao bem. Que se a gente está pensando em Deus como bem, seria todo o processo de conversão, todas as práticas de devoção, toda a busca da ascese, tudo aquilo que vai nos fazer nos aproximar mais daquele bem. E por fim, o último passo aí, entre aspas, do amor é a união e o gozo da posse daquele bem. Tá? É óbvio, né? Cada uma dessas partes aí, se a gente for ver pontualmente, elas têm várias divisões, dá pra gente ir abrindo parênteses e parênteses e parênteses e ir dividindo e classificando, né? Mas de modo geral, o caminho do amor, entendido enquanto uma paixão ou afeto da alma, é esse. A minha vontade conforma-se com algum bem, seja ele verdadeiro ou não, eu me comprazo nesse bem e eu me inclino a ele. Eu sinto um impulso de me unir a ele. Graças a esse impulso, eu começo, então, a me mover em direção a esse bem e a me esforçar nesse sentido. Por fim, eu me uno a ele e eu encontro prazer e gozo nessa união. Eu descanso nesse amor. E esse descansar na posse deste amor é aquilo que a gente chama também de fruir. Tá? Quem estava, por exemplo, na aula de ontem que eu dei, vai lembrar que eu falei da fruição dos bens. A fruição é isso. É você querer descansar naquele bem. Aquele bem é o fim último. E, claro, numa escala geral das coisas, todos os outros bens, quando nós estamos ordenados, todos os outros bens que existem, eles devem servir a nossa tentativa e esforço, ao nosso movimento rumo ao bem supremo que é Deus, ao qual nós queremos nos unir e do qual nós queremos gozar no céu. Só Ele é o bem último que merece ser fruído e amado por si mesmo. Todos os outros bens, eles devem ser reconhecidos enquanto bens submetidos ao bem final, que é Deus. Mas antes que eu me distraia, comece a falar de Deus, como sempre acontece, vamos voltar para o assunto, só tomar um gole d'água. Então, esses 5 movimentos que eu citei, repetindo, conformidade, complacência, impulso, movimento e união. Conformidade, complacência, impulso ou inclinação, movimento, união. Esses 5 movimentos são os 5, tá? Os 5 são movimentos próprios do amor. Tá? Ou seja, ali, na complacência, já existe amor. É o primeiro movimento do amor. Assim como a aurora, o nascer do sol, já é parte do dia. Agora, a verdadeira essência do amor não está na complacência. A verdadeira essência do amor está no movimento que inicia após a complacência. Ou seja, a tentativa e ao esforço. E que isso, com a graça de Deus, Deus volente, termina com a união. Da mesma forma, tomando de novo o exemplo do dia, que ainda que a gente chame de dia já aquele período escuro, que está começando a aurora, começando o nascer do sol, dia propriamente dito, é após o final da aurora, quando já está claro, e antes do pôr do sol. Até o pôr do sol, quando o sol se põe. Então o dia é quando está claro, e só está plenamente claro após a aurora, ainda que quando começa a aurora já tenha também começado o dia. Tá? São Francisco de Sales, nesse capítulo que a gente estava conversando, o que ele diz? Ele diz que a complacência é a primeira vibração que o bem excita na vontade.
E essa vibração é seguida do movimento pelo qual a vontade se adianta e se aproxima do objeto amado, que é o verdadeiro e próprio amor. Tá? Então, assim, vocês percebam que o foco aqui não está, para não ser repetitivo, né? Sem querer ser repetitivo, mas já sendo, na verdade, o foco está onde? O foco está nas obras. O foco está naquilo que você faz, não naquilo que você sente. Uma coisa é, falando de Deus, falando da nossa vida espiritual, que é o que mais importa, uma coisa é você ter bons sentimentos por Deus. Outra coisa é você estar num caminho real de conversão. São coisas absolutamente distintas. Não se entra num caminho real de conversão sem ter bons sentimentos por Deus. Tá? Ninguém que odeia Deus vai buscar se converter. Ou seja, a complacência ela é necessária. Mas a complacência ainda não é a totalidade do amor na prática. Não tem como ser. Então, assim, isso é uma coisa muito comum aqui no Brasil e imagino que em qualquer outro lugar. Uma pessoa vira para você e fala: eu amo Deus. Ou eu tenho fé. O que essa pessoa está dizendo na verdade? Ela está usando uma série de palavras para formar uma frase, só que o significado que ela dá a essa frase não é o significado real. A maioria das pessoas que vira e diz eu amo Deus, ou vira e diz eu tenho fé, o que ela está dizendo? Ela está dizendo eu tenho bons sentimentos por Deus. Eu acho a ideia de Deus legal. Há algo aprazível na ideia de Deus. Há algo aprazível na ideia do céu. Há algo nisso que me gera alguma complacência. Agora, isso o que é? Isso é o princípio da aurora. É os primeiros raios do sol ali na noite daquela alma, né, que a gente vai pensar que ela está ali vivendo de uma forma, mesmo sendo uma cristã batizada, por exemplo, ela vive de forma pagã ou de forma ateia. Esses bons sentimentos com relação a Deus são ali as primeiras luzes, os primeiros raios. Né? Ou seja, já é um amor, mas é um amor muito incipiente ainda. E esse amor, ele vai estar de fato concretizado, a gente vai poder dizer que esse é um amor realmente, não sei se maduro é a palavra certa, mas é um amor que está essencialmente presente ali, realmente presente ali, quando? Quando este amor gerar obras de conversão. Que é o quê? São aquele quarto passo, que é a tentativa, é o esforço, é o movimento verdadeiro rumo ao bem. Entender? Que, como eu disse, na vida cristã vai se manifestar em boas obras, fazer o bem e não fazer o mal. Ascese, penitência, conversão, vida sacramental, vida de oração, etc, 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 etc. Que é muito mais difícil do que parece, né? Como a gente estava comentando aqui no começo, antes da oração e antes de começar propriamente o assunto, a gente estava falando justamente disso. Como essa prática diária dessa inclinação ao bem, desse esforço rumo ao bem, rumo a Deus, rumo àquilo que a gente chama, é a parte mais difícil. O que, por outro lado, é diferente da perspectiva protestante. Né? Eu não vou entrar muito fundo nisso, mas aqueles que negam a questão das obras, a importância das obras, eles dizem que não é que as obras vão, de alguma forma, te conduzir ao bem. Não. As obras boas, elas são a prova de que você vai chegar lá. É algo assim. Para explicar detalhadamente, eu teria que fazer o áudio só sobre isso. Né? Mas é como se eles achassem que as boas obras não são parte do caminho, mas são a prova de que você está no caminho certo. Mais ou menos por aí.
tá? Só para vocês terem aí uma noção superficial. Quem quiser pesquisar pode procurar ali por justificação pelas obras, justificação pela fé. Nós católicos não acreditamos na justificação só pelas obras e também não acreditamos na justificação só pela fé. Tá? Nós temos uma perspectiva um pouco mais verdadeira do assunto, que portanto é um pouco mais complexa. Mas enfim, voltando. A gente tem essa questão de que a complacência ela não é a plenitude do amor. A gente tem certeza disso, isso está claro para nós. Mas ainda que ela não seja a plenitude do amor, e ainda que ela seja só o primeiro movimento do amor, ela é essencial. Não existe amor sem complacência. Não existe. E cada movimento do amor deve ser acompanhado pela complacência. Ou então o que acontece? O amor deixa de existir. Tá? Há a primeira complacência, que é aquele primeiro movimento de amor, né? Mas também há depois uma segunda complacência, uma complacência definitiva, né? Que é a união e o gozo daquele bem que nós amamos, que é a fruição em si mesmo. Tá? E essa complacência, lembrem do que nós dizíamos no último áudio, da distinção entre o afeto e a paixão. Essa complacência ela não tem que ser uma complacência sensível, não tem que ser uma complacência dos sentidos, eu não tenho que sentir com prazer sensível. Não, eu tenho que sentir uma complacência. A mais importante aí é uma complacência intelectual. Ou seja, eu tenho que, a minha vontade tem que perceber que aquilo é um bem. E eu digo isso por quê? Porque você tem o caso, por exemplo, de, sei lá, uma Santa Teresinha, que estava ali no leito de morte, passando por uma noite escura terrível, terrível, absolutamente terrível, tanto dos sentidos quanto da alma, e que ela dizia, ela não conseguia mais pensar no céu. Ela não conseguia crer com os sentidos, ela não conseguia mais ter complacência, mais ter consolo com a ideia do céu. Não conseguia. Santa Teresinha dizia que nesse período da vida dela era como se tivesse uma grande parede entre ela e a contemplação do céu, que era algo que sempre tinha lhe dado prazer, lhe dado consolo. Agora, se essa mulher tem, se a complacência que sustenta o seu amor é uma complacência sensível, o que acontece? Ela se perde. Na hora que aparece essa parede, ela abandona o caminho. Ela se perde, ela cai em apostasia, se lança aos pecados, buscando consolos imediatos, e tchau. Ela só consegue se manter nisso, claro, em primeiro lugar por graça de Deus, mas também porque ela aprendeu, graças a Deus, por meio da graça de Deus, por meio de todas as graças que vão formando a alma dela, da união dela ao amor de Deus, ela percebeu que o essencial não está ali naquele prazer sensível. A complacência dela estava numa parte superior da sua alma, estava na parte racional da sua alma, porque ela sabia que o céu existia e sabia que ia para lá, mesmo que não obtivesse nenhum consolo daquilo. Entenderam? É difícil a gente entender isso sem parar e meditar a respeito. Então, assim, não agora. Agora você continua ouvindo o áudio, mas depois reza a respeito disso. Pensa nisso. São coisas que a gente tem que entender. E a gente não tem que chegar nisso agora. Porque você conseguir chegar nisso, nesse estado de... nessa purificação da nossa complacência, por assim dizer, nessa purificação do nosso amor por Deus, principalmente, é um trabalho de anos. Claro que é um trabalho de anos. É um trabalho que é mais Deus que faz do que nós fazemos. Nós temos que fazer muito, nós temos que corresponder às graças, mas a iniciativa é dele. Mas ainda que nós não tenhamos isso conquistado, nós temos que entender isso. E nós temos que ver qual é o bem nisso. E nós temos que buscar isso. Porque se nós não meditarmos a respeito disso, se nós não reconhecermos que isso é bom, e nós não desejarmos isso para nós nunca vamos chegar ali.
São Francisco de Sales ele diz que assim como a abelha, nascendo dentro do mel, se nutre do mel e não voa senão para buscar o mel, assim também o amor nasce da complacência, sustenta-se pela complacência e tende à complacência. E nós somos assim. Essa descrição é perfeita. E isso vale para tudo. Tá? Se eu estou com sede, tá? Eu quero beber água. Então eu penso na água, eu me comprazo na ideia da água. Só que a água está longe, eu tenho que ir até lá embaixo, descer a escada e encher minha garrafinha d'água. Se em algum momento a ideia da água parar de me causar algum tipo de complacência, eu não vou buscar água. Vocês entendem? Eu não vou buscar água. E aí morre o amor ali mesmo. Com Deus é a mesma coisa. Se eu quero crescer no amor de Deus, se eu quero amar a Deus cada vez mais, se eu quero ser santo, se eu quero ir para o céu, Deus tem que me causar complacência. E qual é o que vem antes da complacência? É a percepção daquilo como um bem. Então, não só eu tenho que meditar sobre Deus, ao invés de ficar como algumas pessoas fazem, só meditando sobre a própria maldade, não. Nossa, como eu sou ruim, como eu sou pecador, como eu sou terrível. Tudo bem, tudo isso é verdade. Você é terrível, você é um pecador, você não presta, você merece o inferno. É verdade, acho ótimo que você pense isso. É importante para a sua vida espiritual, inclusive, que você reflita sobre isso, que você saiba que isso é verdade. Agora, isso é um pedacinho, né? Não é isso o mais importante, porque você não é o mais importante. O mais importante é Deus. E para que você se converta, para que você possa amá-lo, Deus e as coisas de Deus têm que te comprazer. Você tem que se comprazer nas coisas de Deus. E isso só é possível se você medita sobre elas, se você as conhece. Tá? Que é o exemplo ali que eu estava dizendo de Santa Teresinha, da capacidade que ela tinha de se comprazer em Deus, mesmo sem o consolo sensível do céu. Se você não sabe que isso é possível, se você não sabe que é possível chegar nisso, se você não sabe que você não deve ouvir só o que você sente, mas sim que você deve olhar para as coisas e ver o que é bom e buscar o que é bom, baseado na sua razão, no seu intelecto, se você não sabe que é esse o caminho, se você não sabe que é possível um prazer não sensível, uma complacência não sensível, que a complacência não sensível é superior à sensível, se você não sabe disso, o que vai acontecer? Você nunca vai buscar isso. Por quê? Porque você não vai ter uma complacência, você não vai se comprazer com a ideia de buscar uma complacência não sensível. E se você Nossa, eu não sei nem conjugar o verbo agora. Se você não tiver isso, se você não ver que isto é bom e você não quiser buscá-lo, você não vai querer buscá-lo, porque você só vai querer buscar aquilo que você sabe que é bom, aquilo que você deseja. Entenderam? E se você não desejar buscá-lo, você não vai alcançá-lo. Por isso que a meditação dos mistérios de Deus, inclusive também a meditação das coisas sagradas e dos aspectos da vida espiritual, são tão importantes, porque elas imprimem na nossa alma os afetos sobre as coisas de Deus. Elas imprimem na nossa alma a meditação das coisas superiores, especialmente de Deus e dos mistérios sagrados, imprimem na nossa alma que aquilo é um bem. E aí isso vai fazendo o quê? Isso vai moldando a nossa alma, ordenando a nossa alma, nossa inteligência, a nossa vontade, tudo que nós somos,
para que nós possamos ter complacência nessas coisas, e buscá-las e amá-las, e assim poderemos atingi-las. Vocês entendem? E aí, no céu, com a graça de Deus, chegarmos lá, por fim, esse nosso desejo, né, que eu espero que seja o desejo mor de vocês, o desejo que consome vocês, o desejo que guia cada um dos seus passos, cada uma das suas decisões, cada um dos seus atos, seja assim a razão em função da qual vocês tomam todas as suas decisões durante cada instante do seu dia. Se o que pesa em cada uma das decisões de vocês não é aproximar-se mais de Deus e amar mais a Deus, tem uma coisa errada. Vocês precisam ver isso. Tá? Provavelmente não é, porque nós somos pecadores, precisamos nos converter. Comigo também não é assim, mas a gente tem que querer ser assim, tá bom? Se não é assim, tem alguma coisa errada e vocês precisam se converter. Sim, o que é verdade, né? O que é verdade, a gente está sempre se julgando pelo ideal, que é a perfeição, né? E não pelo que nós de fato somos. Porque o que nós somos é muita miséria, é muito pouco. É muito menos do que Deus quer que nós sejamos, muito menos do que nós podemos ser com a graça de Deus. O que nós somos aí é uma amálgama aí de tecido cicatrizado e podre, duro e maldoso, a verdade é essa. Mas com a graça de Deus nós podemos mudar. E nós podemos mudar se nós permitirmos que Deus nos purifique com o fogo do amor dele. Que ele consuma a nossa maldade. Que ele nos purifique de nós mesmos. Que ele nos salve de nós mesmos. Porque se nós somos deixados a nós mesmos, nós vamos para o inferno e vamos levar para o inferno todas as pessoas que nós amamos também. Tá? Então, se nós conseguimos nos guiar durante toda a nossa vida por esse amor de Deus, pelo desejo dessa união com Deus, se nós temos esse amor vivo que nasce dessa boa complacência de Deus e que é alimentado constantemente pela meditação dos mistérios, pelas boas obras, no céu, enfim, este amor será consumado. No que? Na união da nossa alma com aquele bem máximo que nós buscamos. E aí nele nós nos deleitaremos. Nele nós teremos um outro tipo de complacência, que é a complacência da união. Poderemos realmente fruí-lo. Poderemos vê-lo face a face. Amá-lo cada vez mais. Conhecê-lo cada vez mais. É uma relação sempre nova, sempre mais profunda, e sempre mais bela, e sempre mais feliz. Nós estaremos finalmente saciando a nossa natureza, saciando esses anseios insaciáveis que nós temos. Nós estaremos finalmente fazendo aquilo para o qual nós fomos feitos. Nós seremos finalmente felizes. Tá? Nós seremos finalmente felizes. É isso que é o céu. E é isso que nós devemos buscar. Com a graça de Deus chegaremos lá. Mas, enfim, seguindo um pouco, né? Se nós falamos tanto do desejo, é porque vocês percebem que o desejo ele é parte intrínseca do amor. Inclusive, semana passada, a gente estava falando ali das 4 grandes paixões, né, que Santo Agostinho vai citar. E uma das principais dela, e que nasce do amor, como as outras 3 também, é o desejo. Se você ama uma coisa que está distante, uma coisa que não está na sua posse, você tem desejo por ela. Se você deseja uma coisa que você já está unido, como é no céu, então aí não há desejo, há só a fruição daquele bem que você já possui. Mas se você ama um bem distante, há desejo. Agora, há tipos de desejo. E isso é uma coisa interessante para a gente pensar quando nós pensamos
nessa definição geral do amor enquanto movimento da alma, né? Enquanto motivação, enquanto raiz das paixões, né? O amor, enquanto nós estamos tratando dele hoje, desse jeito, há tipos de desejo e nem todos eles são bons, tá? Nem todos eles são bons. Eu quero destacar 2. Depois de tomar um copo d'água, um gole d'água. Dois tipos de desejos que não são muito bons. Primeiro que é o desejo imperfeito. Esse desejo imperfeito, que é também chamado de anelo, né, ou de veleidade, é o desejo por coisas impossíveis. É aquele desejo como: como eu queria estar no céu agora. Como eu queria ser mais jovem. Ou, sei lá, no meu caso, como eu queria ter cabelo. Ele é um desejo no subjuntivo. Ele é um desejo inútil. É um desejo de sonho. É um desejo de, sei lá, que não serve pra nada. A verdade é essa, é um desejo inútil. Entendeu? Com perdão aí da expressão pros ouvintes mais sensíveis, não é tanto um desejo, é um peido, entendeu? Um negócio que sai assim e não serve pra nada. Nossa, como eu queria, sei lá, ter $1 milhão, mas eu fiz voto de pobreza. Sabe? É um desejo, uma coisa que não tem sentido. Se bem que esse exemplo que eu dei, do voto de pobreza e do $1 milhão, num geral entra nesse tipo de desejo, né? O desejo imperfeito de veleidade, de anelo. Mas ele entra mais especificamente no próximo, que é o que eu vou dizer agora. Então, foi um gancho involuntário, né? Mas foi um bom gancho. Que é o quê? É o vão desejo. Que é o desejo que não é impossível, porque é possível. $1 milhão é bastante difícil de se conseguir, não é fácil, mas não é impossível. Então, ou seja, eu poderia conseguir $1 milhão, sim. Eu não fiz voto de pobreza, tá? Só um exemplo. Mas, assim, eu poderia conseguir $1 milhão. Mas o desejo por $1 milhão é incompatível com um outro desejo superior. Entendeu? Tem uma incompatibilidade. É um desejo ali que, se eu buscá-lo, vai me impedir de conseguir um outro desejo que é superior a ele. Então, ter $1 milhão é um desejo incompatível, por exemplo, com a vivência da pobreza. Então, o desejo por $1 milhão, se você busca viver na pobreza, é um vão desejo. Por quê? Porque ele vai te afastar e te impedir de completar um bem superior a ele. E esse vão desejo, ele é tanto pior quanto melhor é aquele bem com o qual ele é incompatível. Eu repito, porque essa frase é mais complicada, mais técnica. O vão desejo, ele é tanto pior quanto é melhor o bem com o qual ele é incompatível. Então, por exemplo, um exemplo que São Francisco de Sales dá, Pilatos não queria condenar Jesus. Pilatos queria livrar Jesus. Porém, o seu desejo de livrar Jesus era incompatível com um outro desejo dele. Que era qual? Era o desejo de agradar os judeus e de agradar a César. Ele desejou livrar Jesus, mas ele não quis verdadeiramente. O que ele quis verdadeiramente? Agradar os judeus e a César. Venceu o vão desejo. Ele tomou a decisão errada. Ele escolheu o bem inferior. Entenderam? Um outro exemplo mais leve é: eu queria dormir o dia inteiro. Eu adoraria dormir o dia inteiro. Porém, esse desejo de dormir o dia inteiro é incompatível com o desejo de ser padre.
Então, eu desejo dormir o dia inteiro, mas eu não quero dormir o dia inteiro. Por quê? Porque dormir o dia inteiro é um bem inferior a ser padre e é uma coisa que impediria a outra. Então, enquanto que o desejo imperfeito, aquele desejo que é um peido, né? Aquele desejo inútil, né? Desejo no subjuntivo, o desejo da imaginação, ele quer dizer que eu desejo, mas eu não posso. Ou seja, desejo, mas é impossível, é irreal. O vão desejo trata já de coisas mais graves, trata inclusive de tentações que vão fazer o quê? Que vão nos desviar da busca do nosso verdadeiro amor. Que é desejar coisas incompatíveis com o nosso amor superior. Em outras palavras, é amar coisas menores do que o nosso maior amor e deixar que estas coisas menores nos distraiam. Tem um trecho do Cântico Espiritual de São João da Cruz. Eu não tinha anotado para falar isso, então talvez eu cometa algum erro na hora de citar. Mas é uma coisa que comigo mexe muito, porque é uma coisa que eu acho muito profunda, muito bonita. Ah, mas existe a mágica da edição agora. Existe a mágica da edição. Então, perem aí. Pronto. Ele diz: buscando meus amores, irei por estes montes e ribeiras. Não colherei as flores, nem temerei as feras, e passarei os fortes e fronteiras. Ou seja, buscando os meus amores, ou seja, buscando o meu grande amor, buscando Deus, eu vou cruzar toda essa distância. Eu vou fazer tudo que precisa ser feito. Eu vou vencer esse caminho. Eu vou passar por isso. E eu vou passar por isso e assim, eu vou estar tão inebriado, tão focado, tão apaixonado por esse meu grande amor, que eu não vou colher as flores. Eu não vou nem perceber que tem flores. As flores são lindas, mas elas não são para mim. Eu quero o dono das flores. Eu quero quem fez as flores. Assim, que se explodam as flores. Eu não vou nem olhar para elas. Não colherei as flores e nem temerei as feras, porque as feras não me representam perigo nenhum. Porque quem eu busco? O dono das feras, o Senhor das feras. Então você, buscando seu grande amor, você vai por estes montes e ribeiras. Não colhe as flores, não se entrega aos vãos desejos, e nem teme as feras, não se entrega aos vãos medos. E passará pelos fortes, passará pelas fronteiras, e passará, enfim, pela última fronteira, que é a fronteira entre a vida e a morte. É a fronteira que nos separa do nosso grande amor, que é Cristo Senhor, nosso Deus. Eu acho esse trechinho assim desse poema maravilhoso. São João da Cruz assim é uma coisa de louco, né? Mas assim, esse trechinho, eu lembro que teve um retiro assim, eu passei dias só com esse trechinho. É uma coisa assim, eu fico contente assim, me anima só de pensar, né? Mas é um ideal difícil, né? É um ideal difícil, é um ideal duro, porque a gente lê isso, a gente medita sobre isso, isso nos gera uma complacência, a gente percebe o quão bom isso é, o quão bonito isso é, mas também percebe o segundo passo, né? Percebe a grande distância que tem entre esse ideal e a realidade da nossa alma no presente. Mas isso também é bonito, isso também é bom, graças a Deus. Bom, por hoje era isso, tá? Então, assim, antes da gente entrar para os pedidos de orações, eu gostaria de lembrar vocês que há um Apoia-se. Tá? O que é o Apoia-se? O Apoia-se é um site em que você pode entrar, né, e você pode contribuir financeiramente com o podcast, contribuir financeiramente comigo, a partir de R$5. Fazendo isso, você tem acesso a recompensas. E que, assim, modéstia à parte, são ótimas. Assim, o valor é de graça. Com R$5 por mês, você ganha textos semanais, pequenas meditações, pequenas reflexões, e ganha acesso a um grupo no Telegram, uma comunidade, em que você pode conversar comigo, tirar dúvidas, e onde eu também publico, eventualmente, eu publico gravações de meditações, de palestras, de aulas que eu dei em outros lugares e compartilho ali com vocês. Tá? E aí, a partir de 20,
você tem acesso a tudo isso, mas tem acesso também a uma aula mensal sobre um tema que vocês ajudam a escolher. E essas aulas estão salvas e disponíveis, ou seja, se você entrar hoje no Apoia-se, você tem acesso às 2 últimas aulas que já foram dadas e também às próximas. Tá? Por enquanto nós estamos tratando do tema das virtudes em Santo Agostinho, que é a ordem dos amores, é um tema que me é muito caro, como vocês devem perceber, foi a minha dissertação de mestrado. Terminando isso, vamos entrar em outros temas. Aí a votação está aberta, então quem entrar agora ainda pode ajudar a escolher quais serão os próximos temas das aulas mensais. Tá bom? Então, pensem com carinho. Tá? O link para o Apoia-se está na descrição do podcast, também está na descrição, também está no Instagram, também está em vários lugares. Quem não achar, também me pergunta. Tá? É http://apoia.se/Moriar. Novamente, http://apoia.se/Moriar. Tá? Acabado o jabá, pedidos de orações. Eu peço que vocês rezem, por favor, por um menino. Não sei se ele gostaria que dissesse o nome dele, então não vou dizer, mas é um novo seminarista nosso que entrou aqui no seminário, que pertence a uma ordem religiosa, mas vai terminar a formação dele conosco. Rezem, para que ele se adapte bem à sua nova casa, se adapte bem aos novos colegas, para que seja um grande santo. Peço também orações pela Assembleia Geral da CNBB, que está acontecendo agora, pelos nossos bispos aqui do Brasil, para que todos eles busquem verdadeiramente o amor de Deus sobre todas as coisas e não se deixem nunca levar por vaidades e desejos humanos. E também, como sempre, peço pelas almas do purgatório, por todos aqueles que se confiaram às nossas orações. E uma coisa muito importante, tá? Amanhã eu estou indo trabalhar num retiro, volto só domingo. Então, assim, rezem também por esse retiro, pelos retirantes, pelos que vão trabalhar no retiro. Rezem para que nós possamos amar os retirantes, que eles possam estar abertos a esse amor de Deus. E que possam, nosso esforço ali, nosso trabalho, possa dar muitos frutos sobrenaturais e que muitas pessoas possam conhecer Nosso Senhor, amá-lo e permanecer fiéis em sua igreja até o fim dos tempos. Tá bom? Então era isso. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Nos vemos semana que vem. E sempre que puderem, por favor, rezem por mim.